Olá pessoal, tudo bom? Nossa quarta aula. Voltamos agora do intervalo. Nosso assunto de hoje é sobre ERP e agora a gente vai trabalhar um pouco para comentar, contextualizar, né, quais são os custos para implementar, porque na verdade não é só o sistema em si, né? É o sistema, todo banco de dados, né? Ele envolve, né, os custos com a implementação. Ele envolve desde a seleção, de todo um processo de seleção, análise, reuniões, verificar qual que é o sistema, fazer alguns testes, né, até a compra. Envolve também todo o treinamento, né, as pessoas que vão utilizar o sistema, todo mundo vai utilizar, né? Então, o treinamento de todos os envolvidos, a integração entre os sistemas, os custos com a conversão dos dados, para que daí, então, eles façam parte, né, estejam integrados ali com o RP. E aqui o Laurindo, né, o autor Laurindo, ele traz a informação assim, ó, as horas de consultoria, elas são em torno de 3 a 5 vezes os demais custos, né? Então, assim, para você implantar o sistema, a gente envolve, né, não só a questão da compra, desde antes da compra, até horas de consultoria, treinamento, conversão de dados e a equipe, né? O valor da tecnologia não é meramente financeiro, mas ele é multifatorial. Então, o impacto no desenvolvimento de competências, né, você vai ter melhoria ali das competências organizacionais, melhoria nos processos, no suporte à tomada de decisão, né, e também ali em relação às estratégias de negócio. A ideia é justamente você ter, né, a informação precisa, no momento certo, na hora certa, para uma tomada de decisão, que ela não é uma, tipo, eu acho, eu acredito. Não, você está baseado em dados. Tá? Então, como é que a gente pode medir o valor desse uso de sistema? Envolve, né, a qualidade do sistema, o uso do sistema, qualidade da informação, satisfação do usuário, impacto individual e organizacional. Qualidade do sistema. Qualidade do sistema são as características positivas dos sistemas integrados e baseados na web. Então, o que é? Qualidade do sistema, a usabilidade dele, a disponibilidade, confiabilidade, né, dar os dados corretos, adaptabilidade e o tempo de resposta. Isso são ali características, né, da qualidade do sistema. Em relação ao uso, qualidade de uso. Uso exploratório dos sistemas de gestão. O sistema possui mais funcionalidades que as implementadas em sua fase de adoção. Essas funcionalidades precisam ser exploradas pelos usuários. Envolve aprendizagem, treinamento, tanto no uso quanto no processo de negócios. E os usuários precisam estar confiantes no uso extensivo, né? Para que haja, então, qualidade de uso, tudo isso são importantes. Será visto com mais detalhes quando a gente trabalhar sobre a sustentação do valor do RP nas organizações. Então, qualidade do sistema, qualidade de uso e qualidade da informação. A gente está seguindo ali aquela imagem gráfica, né? Esse gráfico aqui, ó. Vamos voltar melhor. Aqui, ó. Qualidade do sistema, uso do sistema, qualidade da informação. Qualidade da informação. Com o RP, informações mais abrangentes, né, da organização como um todo, integrados, e em tempo real. Mudança no processo de tomada de decisão pelos gerentes. Então, ela vai ser muito mais baseada em fatos do que meramente em achismo, né? Por quê? Porque daí ele vai ter os dados em mãos para tomar a decisão. Informação analítica extraída do sistema, capacidade organizacional de utilizar informações do RP em conhecimento relevante voltado à competitividade do negócio. O RP pode ter informações operacionais que precisarão ser trabalhadas e agregadas a dados de outros sistemas, né? Já vai envolver o RP2. Tá? Então, aqui, né, uma imagem, trouxe algumas figurinhas interessantes para a gente também dar uma refletida sobre o assunto, né? E daí ele diz assim, ó, tudo lá que nós gostaríamos de ver, né, o relatório financeiro, né? Então, aqui é a questão assim, às vezes o cara já está fazendo malabarismos e coisas, né, para
Lembra que a gente falou? O RP vai propiciar, né, que você tenha dados e que você tenha as decisões baseadas em dados e não no achismo ou no empirismo ou algo nesse sentido. Então diz assim, ó, né, Jim Barksdale, né, do Netscape, ele diz assim, ó, se você tem dados, né, se você tem dados, vamos olhar os dados. Se tudo que temos são opiniões, né, você não tem as informações para embasar a sua resposta, então eu decido. Né, então eu decido, então não, ninguém, né, então eu tomo as minhas decisões. Como manter o valor de uso dos sistemas de gestão? O problema da sustentabilidade do valor dos sistemas de gestão empresarial. Aqui, o que a gente está trabalhando e comentando é assim, ó, imagine o seguinte, você vai fazer um investimento altíssimo, né, no RP, e a preocupação é assim, tá, que a gente está conversando, qual que é o custo, vale a pena, não vale a pena, a gente, né, tem visto que com certeza vale a pena, mas a dúvida é assim, será que ele não vai logo se tornar obsoleto, ou que, tipo, né, como é que vai acontecer, como é que ele vai se sustentar, como é que ele vai se manter, né? Então, inovações tecnológicas possuem frágil valor sustentável e frágil vantagem competitiva. Uma história triste para os acionistas. Lembra daquela imagem ali do Dilbert dizendo assim, ah, todo mundo faz. Então, assim, ó, se você vai implantar o sistema e o sistema vai possibilitar você tomar decisões mais rápidas, só que todo mundo está utilizando o mesmo sistema, todo mundo está modelando o seu negócio. Não é que o modelo de negócios da empresa vai ser utilizado para a modelagem do RP. A preocupação é, todo mundo está utilizando o mesmo sistema RP, porque o concorrente também usa, e todo mundo se adapta ao sistema. Aí ele vai dizer assim, cara, será que você está realmente criando uma vantagem competitiva? Ou será que você é mais um do mesmo? Né? Ou pode ser assim, o primeiro que desenvolveu ali o sistema, consegue tomar uma decisão mais rápida, começa a fluir, só que a partir do momento que os concorrentes começam a fazer igual. O questionamento é fácil de você copiar e também ter o mesmo sistema? Então, vantagem competitiva, né? O que é uma vantagem competitiva? Apropriação do valor antes que os concorrentes façam. Né? A partir do momento que os concorrentes também fazem, você deixou de ter aquela vantagem. Dada a disponibilização da mesma tecnologia aos concorrentes, a posse do RP não pode ser considerada como uma fonte de vantagem competitiva por si só, e a criação de valor para a organização. Então, assim, não é o RP que traz a vantagem competitiva, é a utilização dele para a construção de estratégias e alcançar a vantagem competitiva, tá? Mas não é o sistema que vai ser uma vantagem competitiva. Por quê? Se você pensar que o sistema ele vai ser até o momento que o seu concorrente tem um igual. A partir do momento que ele tiver igual, ele também vai ter. Então, é o sistema para propiciar a você, né, decisões melhores, mais rápidas e em relação ao seu negócio. Então, não é o sistema que é a vantagem. O tempo de apropriação do valor antes que os concorrentes emitem é muito curto, né? Isso é short life advantage, ou seja, né, uma vantagem de vida curta. Ameaças à sustentação. O que promove continuidade e sustentabilidade da vantagem competitiva e valor de investimento nos sistemas de informação? Foi justamente o que eu comentei, na verdade, não pulei ali a pergunta, que é você utilizar o sistema para tomar decisões baseadas em dados, né, e fomentar ali novas estratégias com base nessas informações. Competências para o uso do sistema. O RP representa um sistema que promove alterações profundas nas empresas e, portanto, o sucesso dessa iniciativa onerosa tem maior relação com competências organizacionais do que propriamente o tipo de tecnologia e RP adotados. Assim, para que a companhia faça o uso do RP de maneira bem sucedida, é necessário que a mesma empregue seus esforços em desenvolver competências que permitam a criação e a apropriação do valor do sistema. Tá? É a resposta que eu trouxe para vocês, só que aqui, né, conforme Biancolino.
Também, né? Na mesma linha. Cid comentou. Aqui, conceituação das competências organizacionais. As organizações podem não ter cérebros, mas têm sistemas cognitivos e memórias. Desenvolvem rotinas, procedimentos relativamente padronizados para lidar com problemas, tanto internos quanto externos. Essas rotinas vão sendo incorporadas de forma explícita ou inconsciente na memória organizacional. Lembra que a gente falou na aula passada sobre sistemas especialistas? Né? Você vai alimentando o sistema para que depois ele consiga, né, lhe apresentar uma decisão ótima, né, com base no como um especialista faria. Competências da área de TI na gestão dos sistemas de informação. Uma maneira de prolongar a vida útil dos sistemas de ERP é submetê-los a um rigoroso programa de atualização oferecida pelos próprios fabricantes. Através das atualizações de versões, os ERPs são continuamente revigorados, enriquecidos e simplificados. Às vezes acontece também quando tem os lançamentos, tinha muita questão de às vezes dar uns bugs, umas falhas ali, né? Então eles também vão sendo atualizados. Que é o que acontece com os nossos computadores também. Simplificados em termos de exigir menor necessidade de customização, o que não impede que a organização venha a ter necessidades cuja arquitetura do ERP passe a não mais atender a organização, como, por exemplo, o ERP2, que daí você tem, né, uma mudança tecnológica que vai exigir também novas funcionalidades. Mudanças de regras nos negócios também são exemplos de atualizações tecnológicas, né? Legais, regulatórias, de contexto competitivo, vão demandar atualizações tecnológicas. Mudanças tecnológicas, novas versões, evolução dos sistemas, novos sistemas agregados. As atualizações não são automáticas, sem elas os sistemas ficarão engessados. Então é importante que seja atualizado. Podem exigir desenvolvimento de novas integrações entre sistemas que antes não eram necessárias, ou até ali um redesenho, né, de solução ou alterações minoritárias. Então, benefícios atuais do ERP, aí um ciclo de equalizações, tem a questão do gap, né, o gap, que é justamente a lacuna, né, entre o desejado e o real, e daí então você faz novas intervenções, e daí você vai fazendo aqui, né, algumas intervenções ali, melhorias ali no sistema, tá? A gente falou do RP1, agora os sistemas de gestão empresarial, o RP, né, 2, de segunda geração. A questão da contextualização, né, como é que a gente chegou no RP2? Fusões e aquisições de grandes empresas de sistemas de gestão, né, então houve uma fusão entre as grandes ali, objetivos, dispor de uma maior oferta de sistemas, clientes demandam um maior leque de funcionalidades e um maior número de módulos agregados, e esses novos sistemas, então, se convencionou dar o nome de RP2. É diz vida longa para o RP2, né, e fim do RP1. Então, aqui tem, né, domínio, função, processo, arquitetura, dados. Então, antigamente você tinha o RP1, né, gerado internamente, consumido, e agora ele também vai, né, tanto interno quanto externamente, publicado, né, e subscrito. Aqui, ó, o RP1 interno, escondido, processo, e agora conectado e com o externo também. Né? Aqui no RP1, manufatura, vendas, distribuição e os processos de finanças. E agora, né, nas funções ali, atravessa a indústria e setor, né, processos industriais específicos. Tá? Então, domínio, né, da manufatura e distribuição, agora todos os setores, todos os segmentos. Então, ele é algo a mais. Então, eu tinha o RP, né, numa visão interna, e agora eu tenho o RP2, muito mais voltado não só para uma questão interna da organização, mas muito mais externa, e é onde, deixa eu puxar uma imagem, ó, e é onde a gente vai envolver, né, muito mais a questão do business to business, business to employee, né, que é o negócio com relação ao empregado, a intranet, a informação também para que esse interno da empresa possa, né, estar acompanhando.
Business to consumer, ou seja, dos negócios em relação ao cliente, né, negócios entre empresas e pessoas físicas. Isso demandou que os sistemas ele tivessem uma quantidade de funcionalidades muito maior. O que a gente viu ao longo dessas últimas décadas, né? Existia a questão do fabricante a mercadoria ia para um distribuidor, do distribuidor passava às vezes por mais um distribuidor ou mais um intermediário até chegar no varejista e o consumidor final. Atualmente, o que acontece? Aquela grande organização que antes ela tinha como, digamos, o cliente dela só aquele distribuidor, agora ela vende para o distribuidor, vende direto para o varejista, ou talvez muitos distribuidores acabaram, né, desaparecendo. Por quê? Porque a forma de contato ficou muito mais fácil. Então, por exemplo, atualmente você tem, né, os grandes varejistas comprando, por exemplo, da Brastemp, né, Brastemp, Electrolux, enfim, assim como você também, como consumidor final, entra no site da loja e também adquire o produto. Então, esse sistema, é claro que também tem que haver uma evolução tecnológica, inclusive de hardware e tudo mais, para que você consiga processar todas essas informações. Só que a quantidade de produtos produzidos, componentes, todo o sistema, né, toda a logística e tudo mais, integrado e agora com uma quantidade, um banco de dados muito maior em relação aos clientes. Então, você tinha um distribuidor. Agora você vai dizer assim, não, agora você tem consumidor final. Tá, então também assim, se o consumidor final comprou uma máquina de lava-louça, será que interessa para ele algum outro produto, né, algum outro eletrodoméstico? E daí você trabalha também com, aqui ó, Customer Relationship Management, que a gente falou na aula passada, que é o CRM, né? Então eu tenho aqui ó, RP, né, Customer Relationship Management, que é o CRM, Supply Chains Management, né, que é a questão da cadeia de suprimentos, né? Supplier Relationship Management, aqui ó, Product. Então você acaba agregando uma funcionalidade muito maior para o RP, que antes ele era muito mais interno, ele passa a ter um contato muito maior, né, entre interno, empresa, externo, do que o RP1, tá? Então deixa eu voltar aqui, ó. Enfocam sistemas que RP2 enfoca o tratamento analítico da informação, suporte à tomada de decisão, maior integração com a cadeia de valor, ou seja, parceiros de negócios, fornecedores, clientes, extrapolam os limites da organização. O RP, né, muito mais como um sistema de back-office, então um sistema interno da empresa, né, contas a pagar, receber, contabilidade, caixa, ativo fixo, etc. E o RP2, ele não é um sistema, lembrando que é uma evolução, né? Mas ele é um sistema mais de front office, então de linha de frente, né? Ou seja, aqui o relacionamento com o cliente, Business Intelligence, ou BI, né? O Supply Chain Management, a imagem que a gente tinha mostrado, que eu tinha ido para frente e para trás com as imagens. Aqui, ó, o RP2 modelo conceitual. Então eu tenho aqui, ó, o RP, né? Business Process Management, e daí eu tenho, ó, Business to Business, né, Enterprise Application Integration, né, Business to Consumer. Então, um modelo muito maior, uma funcionalidade muito maior em relação ao RP2. Exemplo, né, 3 camadas da RP2, ó. Fundação essencial, linha tracejada do desenho anterior, infraestrutura, banco de dados, telecomunicações. O processo central, né, o RP tradicional, retaguarda, back-office. Analítica corporativa, camada analítica, extensão das funcionalidades do RP central, front office. E depois um portal ou colaborativa, funcionalidade de e-business, né, e-commerce e integração dos dados. Aqui, né, explicando o que vem a ser cada uma das siglas em inglês, o nome em inglês, e o que significa aqui em português e as características, tá? Bem interessante, a gente já foi conversando. Se quiserem depois também ter para acompanhar, às vezes provas de concurso, eles perguntam, né, a respeito do que é o CRM, o que é o CRM, né, o que é... Geralmente
A gente vê muito a questão do CRM e o Supply Chain Management, né, que vê com bastante frequência, que eu vejo sendo cobrado em provas. Aqui, negócios, né, realizados entre empresas, que é o business to consumer. Ah, eu estou passando aqui? Não, tá certo. Business to consumer, tá vendo onde é que estava a minha seta? Business to employee, negócios para empregados, então propicia a utilização remota dos recursos de TI para a organização por parte dos seus empregados, né? E a integração aqui dos aplicativos empresariais, também denominados de extranet. Estratégia de aquisição dos sistemas. Empresas adquirem os sistemas de ERP. 2. Né? Então, assim, ó, aqui tem nomenclatura em inglês, né, que é usado mais para o pessoal de sistemas, que é assim, ó, se ele compra, né, do mesmo que ele já tem o ERP, ele tem um ERP, aí ele, né, faz a aquisição do ERP2, isso é chamado de bolt-on, tipo, aparafusados, né, tipo como se fossem acoplados. Então, ele acoplou o ERP2. Isso é bolt-on. E ali, best of bread. Best of bread é tipo, se for traduzir realmente, literalmente, bread é pão, né? Então é o melhor do pão, é tipo assim, é que nem o pessoal fala, acho que em português, acho que é tipo assim, a nata, né? Tipo assim, a nata da sociedade, tipo assim, para ser o melhor, assim, né? Nem se usa mais essa expressão, né? Tinha um professor que ele lecionava em colégio particular e acho que ele tinha raiva dos alunos. Ele dizia assim que ele dizia, todo dia ele chegava na sala de aula e dizia assim, vocês são a nata da sociedade, mas ele falava com ódio. Aí depois ele se afastou, no mesmo ano, né? Eu acho que as nossas turmas elas eram horríveis, né? Como alunos de ensino médio, acho que era um estresse. Professor, e na faculdade é legal, o pessoal é bem tranquilo, né? Não vejo assim, não sei. Também não achava que a nossa turma era tão ruim, mas o pessoal, não sei, professor de matemática, de biologia, eles tudo se aposentavam por invalidez, né? Davam um negócio nos caras, né? Aconteceu isso com vocês também? Não. Vou ver o que o pessoal colocou no chat ali. Ó, o Claudinei disse que não é ter ruim, mas enfim, era a expressão que usavam aqui. Não sei se é porque o pessoal é muito alemão batata, daí era a nata da sociedade, nem sei. Ó, o William fala, nem falo nada, né? Enfim. Beleza, né? Vantagens e desvantagens. Senhores, ó, a respeito do nosso assunto do RP, deve trazer uma contextualização. Mostrei aquele vídeo para vocês a respeito ali né, do RP da TOTOS. Eu fiz duas coisas para o nosso dia de hoje, né? Eu disponibilizei um vídeo curto a respeito ali do desenvolvimento tecnológico, achei bem legal. Vou fazer o seguinte, a gente tem um tempinho, será que eu começo pelo... Vocês querem começar pelo exercício ou querem começar pela... Querem fazer o exercício primeiro? Vamos fazer o exercício primeiro? Então vamos fazer assim, ó. Eu disponibilizei lá na sala de aula um exercício com algumas questões, são 2 folhas. Eu vou dar um tempinho para que vocês tentem resolver e a gente faz a correção. E o vídeo a gente deixa para um outro momento, para não ficar tão corrido, tá? Então, o exercício está lá na sala de aula. Eu dizer que vou disponibilizar, mas pelo chat eu não consigo disponibilizar. Ele está lá na sala de aula, acho que tem em torno de umas 2 folhas. Ele tem umas 2 folhas de exercício. Aí a gente daqui uns 25 minutinhos a gente volta e daí a gente faz a correção em conjunto, tá? Ele vai envolver o que a gente foi trabalhando até esse momento de agora. Algumas questões, tem alguns pontos que eu não consegui cobrar, mas só para a gente fazer um bate-papo e uma prática ali, fixação do conteúdo, tá bom? Vou ficar por aqui, só vou parar de gravar e permanecer à disposição. Daqui a uns 25 minutos a gente faz a correção. Valeu, pessoal, um abraço.